Idade não é documento. E para fazer esse bate-papo bem gostoso, bem descontraído, eu tenho os meus convidados aqui, o advogado Anderson Azevedo. Obrigada, Anderson. Pai de 4. Agradeço. Bom dia. É uma grande surpresa da minha vida, né? Mas é uma honra poder ser pai e conviver com os meus filhos do modo como a gente estabelece lá em casa. Maravilha. Temos outros convidados aqui também, meu colega Bruno Carraro, jornalista, pai do Ethan. Obrigada, Bruno, pela presença. Eu que agradeço, bom dia, vou falar um pouco aí... Você está fora do microfone. Bom dia, vou falar um pouco sobre o Ethan, que é meu filho de 5 anos, um prazer estar aqui e falar sobre paternidade. Obrigada, Bruno. A gente tem também o Rafael Felipe Rodrigues Simão. Meu Deus, que sobrenome grande. Rafael, obrigada. Ele é o cofundador do Instituto Para Sempre Luna, pai de 3, e vai contar a história pra gente ao longo do programa. Obrigada pela presença. Obrigado, Patrícia. Bom dia. Depois a gente conversa mais um pouquinho sobre os detalhes do Instituto e a paternidade também, que nós temos o Theo também, que é a nossa alegria hoje em casa. Maravilha. E música boa, né, gente? Que a gente já apresentou aqui. O Gui Mota, que é o filho, e o Leandro, que é o pai. Isso aí. Uma dupla de pai e filho. Obrigada. Eles vão abrilhantar aqui o nosso programa, então eu já vou me sentar. Bom, o Anderson, já vou começar homenageando porque hoje é dia do advogado, gente. É verdade. Parabéns. E não veio para falar sobre isso. Como é que é? Você é pai de 4 meninos. Foi assim, eu tinha um diagnóstico de infertilidade, né, desde a adolescência, e nos casamos, eu e a Cíntia, e durante algum tempo tentamos ainda, fizemos exames, tratamentos, e não foi possível naturalmente naquela oportunidade, então resolvemos fazer um tratamento de fertilização, né, e foram implantados 3 embriões, e os 3 embriões nasceram, né? Olha lá eles. O João, olha, o João, o Pedro e o Tiago. Nasceram os 3 embriões e foi aquela surpresa, né? Trigêmeos. Eles são trigêmeos, estão com 15 anos hoje, né? Uhum. E aí foi aquela surpresa, nós tivemos de reprogramar toda a vida, né? Casa, Imagino. apartamento, tudo. Né? Morávamos num apartamento de 2 quartos, tivemos que recomeçar, né? Uhum. E aí vem mais um. 6 anos depois, o diagnóstico não se confirmou, né? E aí veio o Lucas. O Lucas veio naturalmente. Naturalmente, sem nenhum tratamento, nada. Uma benção. Você se imagina com 4 filhos? O Bruno é pai do Ethan, é um paizão, por isso que a gente chamou ele. Assim, a gente vê seus posts nas redes sociais com o Ethan, vê o quanto você tem paixão por ele. Mas você se imagina assim com 4, Bruno? Olha a foto dele. Não consigo me imaginar com mais de um filho. Assim, o Ethan foi muito sonhado, desejado, e inclusive as minhas redes sociais eu criei por causa do Ethan. Eu não tinha Instagram até então. Quando ele nasceu, eu criei o Instagram só para postar a foto dele. E, claro que eu posto algumas minhas, mas 90% das fotos sou eu com ele ou com a minha esposa com ele. E não consigo me imaginar com 4 filhos. Com um filho a gente já teve que mudar toda a vida, a dinâmica, mas é muito bom. Agora a gente vai conhecer a história do Rafael, né? Para quem acompanha o nosso Tarobá Cidade, já viu a esposa dele aqui, a Isabela, né? E a Isabela contou a história. Eu queria que você relembrasse o nosso público. Você é pai de 3, né, Rafael? Isso, Patrícia. Nós somos pais, né, de 3. Primeiro veio o Lucas, né? No momento ele não está ali na foto, está só a Luninha ali, a pequenininha, e o Theo no meio. Foi uma gestação que nós tivemos a perda com 27 semanas, né, do Lucas em 2016, devido à decorrência de uma trombofilia. Aí, passado um tempo, posterior a isso, acabou vindo o Theo, né, na gestação, e foi tudo bem, devido aos tratamentos e tudo mais. E, seguido isso, a gente queria ter um irmãozinho. Não chegaríamos a 4, talvez, paramos em 3. Mas veio a Luna, ela nasceu, ficou 20 dias conosco, e decorrente de uma infecção, né, hospitalar e tudo mais, ela não resistiu à infecção, à bactéria, enfim. E aí veio a óbito. Mas hoje nós temos, graças a Deus, o Theo, que é aquela figurinha do meio segurando o nomezinho da irmã ali, né, no meu colo também ali na piscina, que é a nossa alegria, né? A gente brinca
Hoje ele lembra bastante até dos irmãos, né? Ele não concretizou o irmão mais velho, porque ele não conheceu, mas a Luna ele via na barriga, mexia, conversava. Sim. Então ele sentiu bastante, obviamente. Mas hoje ele entende do jeitinho dele, na cabecinha dele, criança, né? A gente temos algumas aqui, a gente não consegue imaginar o que se passa, mas com certeza passa muita coisa na cabecinha deles e a gente tem o trabalho de poder ajudar eles a entender essa coisa para o futuro, né? Então, acho que é dessa maneira aí. A gente vê e o Dia dos Pais é especial com os três, né? Da sua maneira. E a dupla? O Leandro, só tem o Gui? Não, tem o Gui é o mais velho, e tem a Ana Cláudia, que está lá assistindo a gente lá. Oi, Ana Cláudia, obrigada pela audiência. Que tem 12 anos. Tem 12 anos. Mas eu já, a princípio, diferente do Bruno, eu queria ter esses 4, assim. Que acabou, pega a receita aqui. eu queria. Mas acabou que não deu certo, assim, que a gente começou muito tarde. Mas filho é bênção, né? É bênção em nossas vidas, com certeza. Como é que é ser pai? Vamos começar a pergunta aqui para todo mundo que queira responder. A partir de que momento, assim, que você acredita, Bruno, né? Porque vocês não têm a gestação, não têm o parto. Como é que é essa relação? Eu vou ser bem sincero, eu e a Cris, na verdade, minha esposa, quando a gente casou, a gente não tinha aquele sonho que a maioria dos casais tem de ser pais, né? E quando a gente teve essa percepção, virou essa chavinha depois de quase 4 anos de casados, 3 anos e meio aí de casados, foi algo que foi acontecendo naturalmente. E quando a Cris engravidou, no momento em que ela anunciou que estava grávida para mim, eu acho que eu já me tornei pai. Porque daí eu quis acompanhar desde das primeiras semanas. Eu lia já para ele na barriga dela, conversava com ele todos os dias, orava com ele na barriga dela. Então, assim, eu consegui aproveitar cada momento da gestação dela e eu me senti grávido também. As pessoas falam, nossa, mas é estranho você falar isso. Inclusive, engordei também. Porque foi um período... Só que no caso dela, né, o nenê saiu, né, Bruno? Eu tive que depois emagrecer e tudo mais. Mas, assim, esse processo foi um processo muito gostoso pra gente. Quando a Cris e eu decidimos que a gente queria ter o Ethan, e não sei porque eu já imaginava que seria um menino, eu já tinha sonhado com o Ethan antes dele nascer, assim como ele nasceu. Acho que é algo bem inusitado, assim, que as pessoas falam, nossa, que interessante. Quando a Cris decidiu e a gente decidiu, levou ainda 1 ano para ela engravidar, né? Pra gente... E a gente já tinha desistido. Na última semana eu falei, acho que não vai dar certo, vamos deixar esse negócio de lado. Aí tinha que fazer uns exames lá para ver se estava tudo certo comigo. E aí ela já estava grávida. Estava certíssimo então tudo. Isso. No seu caso foi tudo planejado, né, Anderson? Você fez o tratamento, né? Eu não gostava de criança, assim. Sério? Não tinha relacionamento com crianças, não tinha afeição. E o tratamento foi objetivando né? Quando chegar... Mesmo não gostando de criança. É aquela coisa, não, chegou a hora, né? Eu acho que o casamento... Vamos lá, vamos para uma nova etapa da vida, né? Mas quando aconteceu, diferentemente, né, da história que a gente acabou de ouvir, eu fiquei assim meio aturdido durante a gravidez, por exemplo, eu não engordei, eu só emagrecia, né? Você ficou desesperado. E eu me descobri pai mesmo quando os trigêmeos nasceram, que aí era uma operação de sobrevivência todos os dias, né? Amamentação, cuidado, dormir. E nós ficamos com uma pessoa nos ajudando apenas durante o período do dia, né? 2, na verdade, se revezando, mas à noite éramos só eu e a Cíntia. Como que você fazia, assim, para revezar com ela com 3? Assim, quem que dormia, quem que... Tinha toda uma estratégia, tudo isso era uma organização... Você fez uma petição, praticamente. Eu chegava do trabalho, do aula à noite, né? Sempre dei aula à noite, então eu chegava do trabalho 10, 10h30, e eles já estavam ali tomados banho, já até dormindo, né? A funcionária ficava com a gente ali até umas 7h30 da noite. Aí, a hora que dava meia-noite, mais ou menos, a gente ia acordando eles aos poucos para dar mamar e fazendo e trocar e fazer dormir um de cada vez, uma assim. produção industrial. Exatamente.
E aí eu chegava muito cansado, e obviamente ela estava muito mais cansada do que eu, né? Mas ela tinha mais facilidade de cuidar deles no primeiro horário da madrugada, e a gente intercalava, um sistema meio de plantão. Sim. Ela ficava até umas 3h30 e depois disso eu já tinha dormido um pouco, eu conseguia acordar. Eu vou trazer a Cíntia aqui para confirmar, hein, para ver mas se acordava. Eles nunca acordaram todos juntos, nunca. Ah, que sorte. Então a gente conseguia ir cuidando. Né? Ô, Rafael, você tem essa questão do luto, né? Porque lógico que é triste, né? A gente não tem filhos para perdê-los, assim, é muito difícil. Como é que vocês lidam com isso? Por meio até do instituto que vocês criaram, o Instituto Luna, Pra Sempre Luna, né? Isso. É uma sensação, obviamente, diferente, porque a gente não é treinado na vida para a gente ter perdas. A gente é treinado para ter vitórias, né? Compartilhando um pouco o que o Bruno falou, né? Quando nasce um filho, nasce um pai e nasce uma mãe. A gente nasce junto com eles na formação de pais, né? Então a gente vai aprendendo diariamente com as dificuldades de como vai fazer para coordenar, seja com um, seja com três, né? Mas a questão da perda em si, a gente teve que achar, por exemplo, além da nossa fé, meios para que a gente desse força um ao outro e a quem tivesse também precisando, a família, né? Tanto o pai, principalmente, que a gente fica mais no backstage, assim, né? Na parte de trás, dando o suporte para que a mãe possa ter o espaço para amamentar, ter as condições para fazer tudo que o neném precisa, principalmente da mãe, né? Ainda mais nos 2 primeiros anos que são cruciais na vida do bebê, né? Então a gente fica mais ali atrás dando todo o suporte que nós podemos e que nós temos, né? E como pai, a gente vê que, pelo menos eu vejo que, assim, obviamente a gente às vezes acha que não consegue fazer muito, mas o pouco que a gente faz já é o suficiente para quem está precisando de alguma coisa. Uhum. Então isso acaba confortando a gente e dando forças para seguir. Quem que é o chato da casa de vocês? Porque sempre tem, né? Tipo, a mãe é legal e o pai é chato. A mãe é que deixa tudo e o pai dá aquela freada. Ou vice-versa, né? Tem mãe bruxa também, não sei. Eu sou, acho que o pai chato. Na verdade, eu sou muito carinhoso com o Ethan. O Ethan, a gente criou um vínculo muito forte desde o período da amamentação. A minha esposa tinha esse vínculo de amamentar, amamentou até 3 anos e meio o Ethan. Mas eu quis criar um vínculo com ele mais próximo, dando os banhos. Todos os banhos era eu que dava, inclusive banho no colo mesmo, debaixo do chuveiro, que dizem que ajuda bastante esse vínculo, traz essa aproximação. Mas assim, eu sou bastante firme com o Ethan nos momentos que precisa ser. Só que eu tento ser de uma maneira mais afetiva possível. Mas tem horas que a gente tem que ser duro. E é difícil. Isso às vezes dói muito na gente. Mas tem que ser duro. Eu sou o pai mais chato. Eu ponho mais limites. Você deixa de castigo? Olha, castigo não. Assim, é conversa mesmo. O Ethan não aceita repreensão de ninguém. De professora, minha, ou repreensões minhas, ou até da Cris. Mas eu tento repreendê-lo de uma forma que ele não se assuste ou que ele não fique chateado repentinamente, assim. Mas é difícil, é uma arte, né? A gente vai repercutir aqui com os dois, repercutir para ver se eles são chatos ou legais. Teu pai é chato, Gui? Então, Vou falar a verdade. pode falar? Pode falar. Não vou ficar de castigo, não? Às vezes ele tira meu celular, não sei, né? Não, mas é aquilo, né? Na hora de repreender, repreende. Mas eu e meu pai, a gente é muito parceiro. Às vezes rola uma discussãozinha aqui, uma briguinha aqui, mas nada fora do normal. Quantos anos você tem? Eu tô com 19. Você tem 19, a Ana Cláudia tem 12. Quer dizer, eu queria falar um pouco das fases, né? Vocês têm os filhos pequenos ainda, né? Quanto que tem o Theo? O Theo completa 5 agora em dezembro. Você, Anderson? Os trigêmeos têm 15, vão fazer 16, e o Lucas tem 9, vai fazer 10. E o Ethan tá com? 5 anos e 3 meses. É diferente, assim, quando vai mudando de fase, né? Rafael, se você quiser comentar. Pela experiência que eu tive, a gente vê que é engraçado, de tempos em tempos parece que vira uma chavinha nas crianças, assim. Sim. Vamos dizer assim, quase que de ano em ano parece que vai mudando, né? Até com a convivência em casa, depois a convivência na escolinha.
Aí vai tendo a experiência de vida e cada época vai mudando a chavinha que vai dando um certo trabalhinho a mais. Mas a gente passou por isso também, né? Com os nossos pais, né? Você teve já Exato. alguma sensação que você falou assim, nossa, eu fiz isso com meus pais, agora eu tô passando por isso. Mas isso é natural, né? A cultura, né? O nosso comportamento ele é moldado segundo as orientações que a gente tem desde a infância, né? Eu fico maravilhado, assim, quando eu vejo, né, vocês tocando juntos, compartilhando esses momentos, né? A música que vocês cantaram fala que é preciso amor para poder pulsar, né? Mas esse amor é comunicado cada vez de um modo diferente, né? Com os nossos filhos. E eu percebo que com os trigêmeos até foi muito interessante, porque apesar de estarem na mesma idade, né, essa comunicação do amor tinha que ser diferente com cada um deles, né? Porque são completamente diferentes. Os 3? Um torce pro Corinthians, outro torce pro São Paulo, outro torce pro Atlético, né? Um gosta de um jeito, outro gosta de outro. Eles nunca gostaram de se vestir da mesma forma. Eles são... Às vezes eu olho e penso, puxa, parece que são crianças, agora adolescentes, jovens, com idades diferentes até, né? Porque Não parece são que saiu... completamente diferentes. Então, o modo de comunicar, né, o amor, de pulsar esse amor tem que ser diferente, né? E agora a gente convive com as duas situações, né? Que a gente tem os adolescentes e o pequeno que às vezes se acha um adolescente também, né? Olha, a minha relação assim de proximidade com o Ethan facilita muito, mas ele é muito... ele tá numa fase em que ele é muito eu quando era criança, assim. Ele é idêntico às atitudes, até as frases que eu usava quando era criança com a minha mãe, eu vejo ele usando com a Cris quando ele quer rebater os mesmos questionamentos. O Ethan, ele é um mini Bruno, agitadíssimo, eu sempre fui agitado. E eu falo, gente, eu consigo lidar com ele justamente nessa fase porque eu me identifico muito quando eu era criança. Então fica mais fácil eu lidar com ele, porque eu entendo as emoções dele. Quando ele, por exemplo, essa questão dele não ser repreendido, dele não gostar de ser repreendido, eu consigo entender porque eu sempre fui muito assim, tentar ser o máximo perfeccionista possível para não ser repreendido, porque quando eu for eu não vou gostar. E ele é assim. Antes da gente continuar o bate-papo, gente, você já postou lá a sua foto? Já fez o story lá com seu pai, marcou o Tarobá Cidade? Você vai ganhar esse óculos lindo, esses óculos lindos aqui da ótica Visoflex. Olha, gente, é lindão, viu? Vou até colocar aqui, é masculino, mas, nossa, eu achei o máximo esse óculos. Tem gente de olho lá na nossa produção, mas é para um papaizão que vai ficar bonitão para passar o Dia dos Pais. Vai estar calor, tirar uma foto lá no solzão, no Lago Igapó, vai ficar lindo. Então, posta uma história e marca lá o Tarobá Cidade. Assim... essa relação de filho único, um monte de irmão e, no seu caso, irmãos que já se foram, né? A gente, o Leandro que tem os dois ali, é tão diferente, né? Os modelos hoje que vão se construindo, né, de famílias, de paternidade, a gente tem até outros modelos atualmente. Vocês se espelham, né, como o Anderson falou, no que vocês foram como filhos, né? Nós somos mesmo como os nossos pais, como já diria Belchior, gravado por Elis Regina? Eu acho que sim, o exemplo reflete, né, de alguma forma. Até pegando um tom de brincadeira assim, ele faz alguma coisa, eu falei, eu já passei por isso, não adianta que você não vai me enganar. Ai, gente, e com certeza minha mãe e meu pai já falaram isso pra mim também em algum momento. Não adianta que não vai dar certo, a gente já sabe o que você vai fazer. Você fala assim, eu tenho não sei quantos anos de idade, eu sei como é a vida. Exato, eu também já passei por essa etapa, então vamos continuar a conversa. E aí eu acho que é muito disso, né? A gente vai vendo o dia a dia, né? Ele bem lembrou, acho muito legal também dessa parceria de pai e filho junto, assim, acho muito legal. Espero que quando o meu cresça também a gente consiga algo parecido, acho demais. E eu acho que é nesse tom, a gente vai exemplificando, vai dando o exemplo, né? O exemplo tem que ser seguido. Então, se a gente conseguir dar um bom exemplo, com certeza serão boas crianças no futuro. Hein? Você incentivou? O exemplo arrasta, né? Sem dúvida, o exemplo arrasta. Você incentivou o Gui a vir para esse mundo da música? Foi natural? Foi muito natural. Foi muito natural porque violão, cantoria sempre esteve presente em casa desde quando eles eram bem pequenininhos. Então, assim, foi muito natural. Não é uma coisa assim que é lógico que para mim, né, eu tô aqui hoje com ele aqui e muitas coisas que a gente faz junto, é maravilhoso, assim, eu me sinto muito bem, mas assim, mas foi muito natural.
não foi forçado nem nada. Ele, desde pequenininho, o Guilherme sempre acompanhou nas festas. Às vezes tinha um teclado, ele ia lá, subia, pegava o teclado e ficava cantando sem ninguém ali. Então sempre foi muito natural. E o legal é que nem você estava falando da questão de ser chato, né? Eu acho que eu sou muito chato. Ele não falou, mas eu acho que eu sou muito. Alguém que não te só deixa que mentir. mas só que assim, eu acho que a proporção tem que ser, o amor que você dá tem que ser muito maior do que a tua chatice, entendeu? Ser chato eu acho que tem que ser mesmo. Para mim é um termômetro. Se eu estou sendo chato é porque eu acho que eu estou no caminho certo. Mas só que o amor que eu dou, a mãe, é tão grande que supera essa chatice, né? E é a parte da educação, né? Eu acho que é o mais difícil, né, Anderson? Porque trocar fralda, acordar de madrugada, a gente acha que essa é a grande dificuldade, seja da maternidade ou da paternidade, mas educar, você colocar para a sociedade um cidadão de bem, né, que seja um bom exemplo, eu acho que esse que é o grande desafio hoje, né? É o desafio e isso depende... quando a gente fala de amor, né, às vezes a palavra amor ela fica muito abstrata, né? Eu gosto de materializar, de concretizar a expressão do amor, né? Para mim, assim, o melhor referencial que a gente tem de amor é Cristo, né? Que morreu por nós. E eu acho que essa renúncia, ela tem que se transportar para a nossa relação com os nossos filhos, né? Eu não vejo opção de um pai chegar em casa, por exemplo, e dizer assim, eu vou me jogar no sofá com uma lata de cerveja, porque hoje eu estou muito cansado e eu mereço. Todos nós merecemos o descanso, o repouso, né? Verdade. Mas a função, a vida paternal, né? Esse amor, ele só vai se realizar quando você renuncia a si mesmo e você busca um relacionamento. Paternidade é relacionamento. Se a gente não constrói pontes com os nossos filhos, né? Eles vão aprender, né? Eles vão ser educados, né? Por outras pessoas, pela internet, pelos amigos, pelos pais de amigos. Então, quando, por exemplo, né, o Leandro fala ali sobre estar com o filho, ver o filho, o Gui está junto com ele, é relacionamento que ele foi construindo, né? Foi natural porque ele percebeu a autoridade, a legitimidade, ele percebeu o amor do pai. Todos nós buscamos isso, os nossos filhos também vão buscar isso. Se o pai se apresenta como uma alternativa em casa, não tem outro caminho a seguir, né? Então, eu creio que quando o pai ele renuncia a si mesmo e se coloca em amor para o filho, à disposição para um relacionamento, como eu disse, vai ser natural. Vai dar certo. É isso que o Dr. Anderson falou, faz muito sentido em relação ao dia a dia. É uma responsabilidade muito grande a gente ter que educar essa criança para a vida, trazer ela para a sociedade, mas essa relação diária de às vezes chegar... Eu sou muito workaholic, gosto muito de trabalho, e até a música do começo do bloco me trouxe aí essa sensação de que depois que eu fui pai, eu tive que andar um pouco mais devagar, parar tudo e falar, não, agora o meu tempo é com meu filho, e ter esse tempo com ele. Às vezes a gente chega muito cansado do trabalho, você falou que às vezes dava aula até 10 e pouco, às vezes ia fazer essa prática de trocar fralda, tudo, mas é sentar no chão, mesmo cansado, brincar, ter esse tempo com ele de qualidade, criar essa ponte diariamente, né? Gente, o pessoal de casa mandou mensagem também, querem homenagear os pais. Ainda não é o sorteio, tá? Mas a gente vai ler algumas mensagens aqui, ó. O papai Maurício, seu primeiro dia dos pais, parabéns. Beijos da Manu e Dani Treta. Ixi, será que a Dani treta bastante com o Maurício? Que gracinha! Essa é a Manu, então, né? Olha, parabéns, viu? A Andréia também mandou outra mensagem. Eu vou ler por aqui, hein, Su? Porque tá vindo uma luz e eu não consigo enxergar direito. Pai, hoje quero que saiba que meu amor por você é imenso. Meu pai é o homem mais poderoso que o Superman, que bonitinho. Que os seus braços... Com seus braços, trabalhou duro para nos sustentar, nos educou, cuidou. No leito de morte da minha mãe, ele prometeu cuidar da gente para ela descansar em paz. Sacrificou sua vida nas estradas, longe de casa, para construir o nosso futuro. Pai, eu te amo. Andréia, que lindo. Parabéns, viu? Pro paizão aí, pela mensagem que você mandou. O Paulo também mandou. Pai, por não conhecer ele, morreu, mas amo imensamente.
Ah, e o Paulo tinha 6 meses quando o pai morreu, mas ama imensamente. Que lindo, né? Eu acho que aí já é o papel da mãe, no caso, né? Que também traz positivamente a figura paterna, assim, constrói positivamente. A Sandra mandou também, vamos ler a da Sandra. Meu marido foi super pai, engravidou mais que eu, deve ser que nem o Bruno. Ele sentia desejo, olha, ficou grávido, dengoso. Quando eu ganhava os bebês, os colegas dele ficavam felizes porque ele era mais grávido do que eu, kkk. É super pai até hoje com os filhos adultos. Ai, que bonitinho. Obrigada, Sandra. É bem legal, assim, a gente também ter essa relação, né, com os nossos parceiros, né? Pra gente poder construir juntos, né? Rafael, se você quiser comentar, assim, às vezes o não concordar, né? Não sei se vocês têm esse acordo em casa. Olha, mas não vamos discordar na frente do Theo, porque daí a criança fica meio confusa. Nesse tipo de assunto, por exemplo, tem coisas que, óbvio, para as crianças não remete, né, o endereçamento. Mas, assim, muitas das coisas, 90% a gente faz junto com ele para ele entender. Como nós passamos pelas perdas, né, pegando esse gatilho, a gente teve, inclusive, ontem uma live com outro grupo do pessoal que a gente fez, né? E uma coisa que um colega lá falou me chamou a atenção e ficou isso na minha cabeça, que a morte ela pode levar tudo, mas ela não leva o amor. Então, verdade. desde que a gente, com o amor que a gente tem pelo Theo, o amor que a gente tem pelo Lucas, pela Luna, tudo isso faz com que a gente tenha um jeito, não especial, mas um jeito melhor de tentar conversar, de tentar explicar. Pegando a parte da chatice, né? Vamos falar de mim também. Eu acho que a minha esposa não vai negar sobre isso, mas eu acho que eu seja um pouco mais chato em casa. E aí a gente vê que as conversas têm que ser, sim, praticadas com as crianças, lógico, dentro do que, até mesmo, vamos falar sobre finanças, a gente tem o cofrinho dele que vai ensinar a trabalhar, ele quer o brinquedo, bota o dinheirinho lá, quando ele quiser ele vai comprar. Tipo, para ele entender já as coisinhas do dia a dia também. Então faz tudo parte de um contexto. Lógico que tem coisas que não remete, mas, no geral, a gente tenta participar com tudo também. Lindo, lindo, lindo. Gente, a gente está terminando o programa já, mas eu não posso deixar de fazer umas perguntinhas daquelas para colocar vocês numa situação meio constrangedora. Brincadeira. Não é brincadeira, não. É verdade, Anderson. Qual foi a mentirinha do bem que você contou para o seu filho? Ontem. Vamos lá. Contei, por exemplo, desde criança? Sim, assim, alguma coisa que venha na sua cabeça. Que Papai Noel não existe, nem Coelho da Páscoa. Porque existe no imaginário, né? Eu já tive que... Essa foi uma verdadezinha, na verdade, né? Você, Rafael? Na volta a gente compra. Na volta a gente compra, foi ótimo. Essa é a melhor, inclusive a clássica. É clássica. A clássica. Você já contou alguma mentirinha, Leandro? Sabe que não. Eu não consigo lembrar. Isso aí sempre ficou pra minha esposa, essa parte. Essa aqui vocês já responderam mais ou menos assim ao longo da nossa conversa. Deixa eu mudar aqui para dar tempo de fazer para todo mundo. Você já fingiu estar dormindo para não ir atender o bebê que estava chorando? Não tem como fingir que tá dormindo, não dá. Não dá pra fingir. Você já Eu não tinha essa opção. como você. Até porque ela não acordava. Eu ia dizer isso. Era Também não tinha muita eu, opção. não tinha jeito. Também não tinha muita opção. Tinha que dividir o turno, era 3 horas um, 3 horas outro. Nunca fingiu. Nunca acordou, na fingi. verdade. Não, nunca. Na realidade, assim, nunca dormia. Última perguntinha, bem rapidinho, Bruno. Entre trocar fralda e levar aquela lavada do bebê após mamar, qual é a menos pior? Eu acho que trocar fralda é a menos pior. A Cris não gostava de trocar fralda. E ela tinha mais nojo de trocar fralda do que dos vomitozinhos dele lá. Eu sempre gostei de trocar fralda. Adoro. Eu não gostava de criança, mas quando eles nasceram, eu gostava de trocá-los, assim, do cuidado ali, de limpá-los, de deixá-los higienizados. Sempre gostei de trocar fralda. Você? Eu prefiro a fralda também. Porque aquelas, os do sítio falam das gorfadas, né? Que é assim que fala o sitiante. Gente, o nosso tempo aqui acabou muito rápido.